Com vocês, quem fala aqui é Beto Campi. Você está no nosso canal de dicas e vídeos profissionais. Aqui falamos sobre desenvolvimento humano, gestão de pessoas, RH estratégico, vendas, atendimento ao cliente, enfim, tudo aquilo que pode agregar para o desenvolvimento pessoal e profissional. O tema de hoje é o que nós aprendemos com a demissão do técnico Rogério Ceni do Flamengo. Em primeiro lugar, eu quero avisar a todos que aqui não é a pauta para se falar especificamente sobre futebol. Aqui não tem a ver com torcida de futebol, não tem a ver com gosto pessoal por um time ou por outro, por um determinado jogador, por um determinado técnico, enfim. A pauta é falar sobre o processo de gestão, como ele ocorre no futebol, como isso é muito parecido com o cenário de algumas empresas e como isso afeta no cotidiano profissional das pessoas. Então, se você que está buscando alguma coisa sobre detalhes de futebol, informações nesse âmbito, não é o cenário, eu te convido a ficar, porque o tema é legal, mas o foco é outro, tudo bem? Então vamos lá. Nessa manhã, os veículos de comunicação, tanto da mídia, da mídia escrita quanto da mídia falada na televisão, rádio, internet, enfim, estão comunicando a demissão do técnico do Flamengo. Eu me informei superficialmente, mas é um contexto que a gente já conhece um pouco, visto que eu trabalho há 18 anos com gestão de pessoas, e você vê muita coisa acontecer parecida dentro de alguns ambientes corporativos. Não deveria ser algo comum, mas é. Houve o vazamento de um áudio, onde há uma fofoca, uma reclamação sobre a pessoa do técnico, e existe também uma insatisfação por parte do público, ou seja, do cliente, que é o torcedor. Há uma insatisfação também de alguns jogadores, segundo o que a gente lê pela mídia, eu não estou dentro do ambiente, eu não posso falar com essa profundidade. E existe também a pressão externa de quem divulga a notícia, que são as mídias de comunicação, que também, por alguma parte, tem o seu jornalismo aí atuando de uma forma pessoal, com gosto pessoal, influenciando até como torcedor. E isso faz uma pressão vinda de vários lados, que gera aí automaticamente o tipo de demissão dos técnicos. Claro que, se você pegar um time de grande massa, como é o Flamengo, isso ocorre de uma maneira muito maior, porque são muitas pessoas, existe o peso da marca, existe a força interna em relação à movimentação do negócio, que é a entrada e saída de dinheiro, através da televisão, da venda de camisas, e enfim, tudo isso faz com que a pressão leve à queda do técnico, entre outros fatores que eu desconheço por não estar no ser minha seara direta de trabalho. E, por outro lado, nós que estamos de fora, observando, por exemplo, como um torcedor de um time de futebol, você vê que a rotatividade de profissionais é muito grande, e isso geralmente afeta o pessoal da comissão técnica, ou seja, quem está gerenciando o técnico ali é um coordenador, um gerente, ele é alguém que vai comandar aqueles profissionais para que eles produzam. E a mesma situação que você vivencia dentro de um ambiente de empresa, por exemplo, que é a rotatividade de funcionários, você tem o mesmo tipo de comportamento, visto que estamos tratando de pessoas, seres humanos. Então você vai ter lá jogadores que vão se dedicar, jogadores que vão fazer um pouco mais de corpo mole, jogadores que estão encostados, jogadores que estão motivados, jogadores que se dão muito bem com o técnico, que é o gestor, jogadores que não se dão bem com o técnico, jogadores que têm uma afinidade maior com a diretoria e aí ajudam a influenciar. Enfim, tudo isso que você vivencia dentro do ambiente de trabalho do futebol ou de qualquer outro esporte que tenha também um técnico à frente da equipe, é igual ao que ocorre dentro do ambiente corporativo em algumas empresas. Muitas vezes o gestor ele tem culpa realmente nesse processo por não andar. Muitas vezes ele tem uma participação direta nesse resultado dele não ocorrer. Porém, muitas vezes isso também é associado às pessoas que produzem. Por exemplo, no caso do futebol, pode estar associado aos jogadores. Os jogadores podem não estar produzindo aquilo que deveriam. E isso também, existem dois aspectos que
O gestor, no caso técnico, ele pode não estar conseguindo tirar o resultado de alta performance da equipe. Como a equipe também pode estar sim recebendo o respaldo correto e não estar produzindo. E além disso, existem o quê? Os outros demais fatores. Essas pressões externas fazem com que o trabalho de qualquer profissional não seja imediato, não seja de resultados rápidos. Se você pega, por exemplo, você contrata um gerente para a empresa e você começa a pressionar ele todos os dias, porque você quer resultado. Aí vem o cliente e vai reclamar. Aí você expõe aquela reclamação, vem alguém da equipe e reclama. O que você acha que vai acontecer? Esse gerente vai ter dificuldade de trabalhar. Ou ele vai pedir para sair, ou alguém vai tirar ele. Porque o resultado não vem. Aí existem dois aspectos que eu posso tratar com vocês relativos à gestão de pessoas. Claro que todo cenário que envolve um CNPJ, que envolve a rentabilidade, ele requer resultados. Uma loja, por exemplo, ela não vai conseguir se manter se ela não tiver resultados, se ela não tiver vendas. Um clube de futebol, mais ainda, porque é um cenário extremamente competitivo, requer também o resultado. Requer também o resultado imediato. E aí você pode falar para mim, Beto, então tem fundamento mandar o cara embora. Tem todo o sentido do mundo mandar ele embora, se o cara não trouxe o resultado. E eu vou explicar para você que o pensamento não é bem por aí. Por quê? À medida que você tira o técnico, você está interrompendo o trabalho. Tá, tudo bem, mas ele não deu certo, ele não se adaptou à equipe. Tá, só que você fazer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, o problema não está no técnico. Está no problema de quem está selecionando a pessoa de maneira incorreta, ou o processo administrativo interno não é correto. Ou quem comanda realmente não está sabendo comandar. E aí existe um outro lado nessa história, que é me fugiu a palavra agora, quando você quer algo muito imediato, numa situação que você não tem como agir dessa maneira. Aí você vai falar para mim, como não tem como agir dessa maneira? Vamos pegar de novo o exemplo do futebol, mas trazendo para a nossa realidade dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma empresa, que é o foco aqui do canal. O que você pega um clube, por exemplo, que está concorrendo ao título de campeão brasileiro? Se eu não estiver equivocado, são 22 equipes concorrendo. Todos esquecem que são 22 equipes. Ou seja, cada equipe tem 11 jogadores titulares, fora os reservas, o técnico, a comissão, enfim. É uma quantidade gigantesca de pessoas almejando o mesmo resultado que você. Que você aí, que é do outro clube. Se todas essas pessoas estão almejando a mesma coisa, é óbvio que vai gerar uma competitividade, é óbvio que um vai ganhar. Não tem como ganhar os 22. Um deles vai ganhar, e quando um ganha, o outro perde. E os demais perdem. Então por isso que eu tenho que tirar, porque eu não quero perder. Isso vai acontecer. É difícil você pegar uma regularidade, como vocês viram, por exemplo, na época do Santos, de Pepe, Pelé, Coutinho, que era um time que mantinha uma regularidade, estava sempre conquistando. Mas chegou um momento que não conquistou mais, que perdeu. Então isso vai acontecer com todos os clubes. Pegando o exemplo do Flamengo, o Flamengo é uma equipe que teve uma hegemonia, ganhou vários títulos o ano passado, ganhou alguns recentes também, até inclusive com o técnico Rogério Ceni, que foi demitido. Só que ele está encontrando times que também estão competitivos, que conhecem o concorrente, que são eles, são os demais. Né? Então, por exemplo, se você está vendendo móveis numa rua que tem várias lojas de móveis, se você fizer um diferencial, se tiver uma equipe diferenciada, você vai conseguir vender mais que os outros. Vai chegar um momento que os seus concorrentes, nesse caso do futebol, os outros times, vão observar e entender o que você está fazendo e vão fazer igual ou melhor. E aí você vai ficar para trás. Então aí que entra o meu trabalho de falar para vocês aqui sobre gestão de pessoas, o quanto é errado a maneira de se administrar nesse cenário todo. Que algumas empresas levam para o seu cotidiano, que assim, não deu certo, tira. Esse vendedor não é bom, vamos tirar. Às vezes você precisa de um trabalho maior, você tem que ter um RH estratégico na empresa, tem que ter um profissional como eu, que é aquele que trabalha pessoa que entende como é um comportamento, que seja um facilitador comportamental, entender como cada um trabalha, entender como cada um produz, para você tirar o melhor dessas pessoas. E ainda assim vai chegar um momento que você não vai conseguir sempre tirar o melhor.
mas você vai conseguir atingir ali pelo menos um equilíbrio na performance. Agora, não adianta você querer um resultado imediato, pressionar, não dar respaldo, tá? Porque isso eu acredito, pelo que a gente acompanha, né? Eu não sou um cara fiel com futebol, me desiludi muito, eu sou aquele apaixonado do futebol antigo, que tem uma paixão, um carisma, uma coisa muito mais natural. Não que eu seja contra o negócio, pelo contrário, eu sou um homem de negócios. Mas eu acredito que algumas coisas você não pode desumanizar, e eu acredito que o futebol ficou um pouco desumanizado. Então, você pega esse caminho todo de transformações, de você acreditar ali, por exemplo, que pode esperar que tudo seja imediatamente, que tudo aconteça e que você tem que tirar se não deu certo, você dá um tiro no próprio pé. Porque você pode sim encontrar uma outra pessoa que funcione. Por exemplo, eu vi alguns breves comentários de torcedores pedindo a volta do técnico que foi vitorioso junto ao Flamengo. Desculpem. Que foi vitorioso junto ao Flamengo, que é o Jorge Jesus, que é um técnico português. De repente, se ele tivesse continuado, ele podia também ter decaído. Ou poderia estar continuando. É claro, é uma interrogação, ninguém sabe, teria que ver na prática. Só que se ele tivesse decaído, qual é a cultura que está estabelecida? Vamos supor que ele estivesse à frente do Flamengo, tivesse ganhado mais alguns títulos, mas começou a decair e não conseguiu essa continuidade que o time necessita. Aí você pega o cara e malha ele, você critica ele, você torna ele um gestor incompetente, ou um técnico, nesse caso, incompetente, simplesmente pelo fato dele ter perdido os resultados. Ah, mas Beto, simplesmente isso não é objetivo do foco? Da principal da empresa ou do time? É o objetivo. Só que aquele trabalho que foi construído já se identificou, já se solidificou. Você não tem mais dúvida que aquilo é bom. Então o que você precisa fazer é respaldar para que ele volte a ter a força, para que ele volte a ter a segurança daquilo que faz e consiga extrair o melhor das pessoas. E não mandar embora. Vou mandar embora e vamos pegar outro. Porque o que vai acontecer? O outro vai entrar, ele pode sim alavancar o desempenho de cada um, dos jogadores, ou da equipe de vendas, da equipe comercial, da equipe operacional. Mas vai chegar um tempo que isso vai diminuir. Porque nós estamos lidando com o quê? Quais são? O que são os jogadores? O que são as equipes nas lojas? O que são as equipes no comércio? O que são as equipes na indústria? São pessoas. E pessoas têm comportamentos diferentes. Elas têm momentos diferentes. Elas alternam para cima e para baixo. Muitas não trabalham inteligência emocional. Eu sou um profissional que trabalha inteligência emocional constantemente. Tanto vendo isso nos meus serviços, como trabalho para mim. Só que você acredita que é óbvio que chega momentos que eu me perco. Tem momentos que eu também preciso me restaurar, voltar, entender. Porque existem situações na vida que você, por mais que você esteja esperando, ela te dá um impacto emocional que talvez você não esperasse ou que você não sentiu. E isso afeta. Então, por exemplo, quando você vê jogadores às vezes não produzirem, você olha e fala, caramba, esse cara é muito bom, ele não produziu. O que significa? Aí começa a malhar o cara, xingar o técnico, xingar o jogador, porque o jogador não está produzindo. Isso não é gestão de pessoas. E isso muitas vezes vem de diretor de clube, de conselho de clube. Ou seja, o próprio dono da empresa, né, o próprio dono malha o seu material humano, critica o seu material humano em vez de ajudar ele a ser melhor. Muitas vezes esse desempenho não ocorre porque a pessoa está com um problema pessoal, ela pode ter tido uma noite ruim. Eu já tive situações de fazer treinamento e palestras com dor de estômago. Eu fui, mas não foi o meu melhor. E eu não podia chegar a desistir do compromisso porque eu estava daquele jeito. Eu tinha que cumprir. Todo o cenário envolvia o comprometimento de outras pessoas, a agenda de outras pessoas. Mas eu tinha que ir lá. Fui, me mediquei dentro do possível, não foi o meu melhor, mas eu fiz. Então, é isso que a gente tem que compreender. A gente precisa mais humanizar as coisas, humanizar as empresas, humanizar os esportes, entender que é importante o negócio, é importante o lucro. Eu sou defensor disso, não sou contrário, não. Eu entendo que dá para equilibrar a paixão com a razão. Eu entendo que dá para você fazer uma situação onde você recebe, você ganha, tem condições de viver bem, ama seu trabalho e a empresa lucra, e você dá o seu desempenho para a empresa lucrar. Isso faz parte do negócio. E isso tem que ocorrer, não tem jeito. Isso vale para o futebol, vale para uma loja, vale para uma indústria, vale para um prestador de serviço. O que nós não podemos é julgar as pessoas antes. Eu não conheço
o técnico do Flamengo pessoalmente, conheço ele como atleta, vendo agora como técnico, e todo o que ele demonstrou ao longo da carreira dele, para esse desconhecido do esporte, é que é um cara de alta performance, é um cara que sabe trabalhar, é um cara que tem resultado. Aí você pode falar para mim, mas Beto, ele começou a ser técnico agora, ele não tem tanto resultado. Eu entendo, de repente, essa função ele precisa amadurecer mais, de repente o que ele foi como atleta, ele não consegue ter o mesmo resultado como técnico. É diferente você, de repente, praticar e orientar. De repente ele não tem essa característica, ele precisa aprimorar isso mais. Só que você sabe que o cara é bom, você sabe que existe um diferencial. E onde que eu quero chegar? Eu não tenho absolutamente procuração, não sou advogado do Flamengo, nem advogado do Rogério Ceni, nem advogado de ninguém para estar aqui defendendo. Eu estou falando sobre gestão de pessoas, onde eu vejo isso acontecer em empresas também, tá? Existem muitas empresas que demitem por demitir. Simplesmente assim, ocorre uma pressão, ocorre uma insatisfação, ou de repente, às vezes, até o próprio funcionário comenta algo que é importante para mudar na empresa, só que isso fere o interesse de pessoas vaidosas, de pessoas que comandam e não querem ser criticadas, não querem ser negadas. Porque quando você fala uma coisa para a pessoa, por mais que a crítica seja construtiva, ela se dói, ela se incomoda, ela se fecha, entra na defensiva. E aí isso ocorre em empresas. E aí os caras demitem a pessoa. Por mais que ela seja ótima, por mais que você saiba que ela vai te dar um resultado maior, você a demite. E aí eu volto na tecla do que eu falei lá atrás. Você pode me questionar, mas Beto, existe uma necessidade de resultado imediato. É claro que existe. É compreensível isso, porque a receita dessas situações todas, ou seja, todos os clubes precisam de uma receita, precisam de resultados para pagar suas contas. Inclusive os altos salários dos jogadores e funcionários. Então como é que a gente corrige isso? Aos meus olhos, muito simples. O problema está na administração dos processos. O sistema que comanda está errado. O sistema que conduz a isso está errado. Eu vejo no Brasil uma facilidade muito rápida de se resolver problemas tampando-se o sol com a peneira. O que eu digo de tampar o sol com a peneira? Você está com um problema geral que nasce, que tem lá uma raiz, aí você corta a folha, corta o galho. E a raiz continua brotando torta. Aí quando ela cresce e dá outro problema, você vai lá e corta outra raiz, e corta outro galho e corta da folha. E quando você tem que cortar a raiz, ou mudar essa raiz, ou tirá-la de lugar, ou plantar de novo, você não faz. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu preciso desse resultado imediato. Então, muda o sistema para que todo mundo possa ter resultados imediatos, independente de quem vai vencer. Olha como vai ficar mais gostoso. Muda todo o sistema, faz ele funcionar, faz a roda girar como tem que girar, como tudo acontecer como tem que acontecer. Eu não entendo dos processos administrativos do futebol, mas entendo os corporativos. Os corporativos têm que funcionar, a empresa tem que funcionar, o gestor tem que trabalhar, o CEO da empresa tem que ser participativo, tem que investir em produtos, tem que investir em qualidade de capital humano, tem que fazer tudo acontecer, tem que dar condições de trabalho, tem que treinar os profissionais, tem que ter um RH estratégico na empresa, tem que fazer tudo funcionar da maneira correta. Assim, as coisas acontecem. Então eu acredito que você pegar um profissional, um atleta de alta performance como é o Rogério Ceni, e dar para ele outros atletas de alta performance, você vai ter diversas situações. Você vai ter ali o impacto da relação, o impacto comportamental, vaidades, você vai ter gente empenhada, vai ter gente que está trabalhando, suando, querendo ali jogar, querendo lutar, mas ele tem o assédio do dinheiro de outra empresa, que são os clubes do exterior. Então tudo isso faz parte. Então não adianta você recorrer, e como eu estou te falando, eu não estou me metendo nos negócios do Flamengo, nem tenho propriedade para isso de nenhum clube. Estou falando aqui de uma maneira melhor de se administrar as empresas e aí, consequentemente, os clubes, de entender que trabalha-se o processo todo, trabalha-se a estrutura como um todo, e aí sim você dá o respaldo para que a pessoa possa produzir. Aí você vai ter todos os clubes, por exemplo, citando o exemplo do futebol, tendo o respaldo, trabalhando para que aquilo aconteça, tendo condições, e aí sim você pode, se não der certo, pedir a cabeça do treinador. Aí o torcedor pode criticar o jogador, o torcedor pode ser mais crítico com a situação, porque ele vai entender que, olha, ele tem todas as condições, ele tem todo o cenário possível para se trabalhar, Porém,
ele não está produzindo, ele não está atingindo os objetivos da empresa. É muito fácil você chegar para o cara e falar assim, toma, esse saquinho de pipoca aqui transforma em ouro e se vira. Vai ter gente que vai conseguir. Claro que vai. Tem muita gente que vai transformar o saquinho de pipoca em ouro e ainda vai trazer mais saquinhos de pipoca cheios de ouro. Vai ter, claro que vai. Mas não são todos assim. E você esperar isso de todos, desculpa, é algo inadequado. É algo que você não vai conseguir. É você querer que o seu funcionário da limpeza, que é um profissional que necessita de um treinamento, necessita de uma capacitação, ele trabalha já com aquilo, de repente, do dia para a noite, seja um analista contábil. Ele não vai conseguir. E significa que ele é ruim? Significa que ele não sabe fazer? Sim, significa que ele não sabe fazer, mas não significa que é ruim. Se você treinar, ele pode ser melhor do que um contador formado. Só que você precisa treinar, você precisa dar espaço, dar oportunidade. Se você não tem condições para isso, tente mudar o sistema. Ah, não dá para mudar o sistema está enraizado, ele vai ser sempre assim e tal. Então você tenta administrar de forma diferente. Porque eu tenho certeza, e pelo que eu falo, pelo pouco que eu acompanho, eu consigo ver que tem alguns clubes aí que estão mudando a visão, estão mudando a gestão, estão se profissionalizando mais, e isso traz o quê? Um resultado a médio, a longo prazo. Ou seja, eles estão se preparando para amanhã estar melhor do que você. E a mesma coisa na empresa. Se você não se capacita, o seu concorrente se capacita. E se capacitando, ele vai ser melhor que você e vai ter os resultados que você está buscando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço no coração. Reflitam sobre gestão. Gestão é uma coisa fantástica, é um trabalho maravilhoso se administrar uma empresa, independente do foco que é. Eu vejo o clube de futebol também como uma empresa, já que ele gera lucro, ele contrata pessoas. E procurei evoluir sobre isso, analisar. Né? É uma crítica construtiva, como eu disse, nada contra ninguém, nada contra... Aqui não está aqui para falar de clube, de futebol, defender A ou B, mas sim para falar dos processos que eu vejo acontecer e tem muito a ver com o meu tipo de trabalho. Então, um abraço no coração de vocês e cuidem-se, fiquem bem e até o próximo vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Forte abraço!